Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, chegando por aqui. Felipe, na sexta-feira a gente prometeu retomar a história para quem não tinha acompanhado desde o início e atualizar para quem já estava acompanhando da tenista chinesa que estava desaparecida. Então, jogo para você fazer esse apanhado aí. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos aí no Brasil. Durante o final de semana, 2 vídeos foram divulgados pela TV estatal chinesa da Peng Shuai, em um restaurante com o treinador dela e algumas amigas, e depois num torneio juvenil de tênis. O Comitê Olímpico Internacional disse que o Thomas Bach, que é o presidente do COI, fez uma chamada de vídeo com a Peng Shuai por 30 minutos, divulgou uma nota, o COI, dizendo que a Peng Shuai está bem em casa, descansando, e que gostaria de ter a privacidade respeitada neste momento. Desde o dia 2 de novembro, ela não tinha aparecido, porque foi nesse dia que ela fez uma acusação contra um político importante do país, o ex-vice-premier, de abuso sexual. E aí ela ficou desaparecida, ninguém sabia do paradeiro dela, e aí teve uma repercussão mundial, diversas pessoas perguntando onde está a Peng Shuai, tenistas como Novak Djokovic, Serena Williams. Cogitou-se, inclusive, um boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno, que acontecem na China, em fevereiro, em Pequim. E aí, depois dessa repercussão, começaram a aparecer esses vídeos, e aí essa entrevista com o Comitê Olímpico Internacional. Só que a WTA, que é a organização que comanda o tênis feminino, disse que não está satisfeita. Afirmou que gostaria de ter uma conversa direta com a Peng Shuai, saber dela como estão as coisas. A WTA suspeita que ela pode estar sendo censurada, de que esses vídeos podem ter sido armados, né, ou algo num teatro feito para mostrar que ela está bem. Na conversa que ela teve com o Comitê Olímpico Internacional, nada foi dito sobre o abuso sexual, se há alguma investigação. Ninguém ainda ouviu também o político que foi acusado. Então a WTA não está completamente satisfeita e pede uma conversa direta com a Peng Shuai e quer também investigação sobre uma acusação séria, que é abuso sexual. Bom, continua sendo uma história de filme, né? Acompanharemos aqui. Felipe, nosso tempo já está apertadinho, mas só para a gente não deixar de falar, a gente vinha atualizando também as restrições, né, nos países. A gente falou de lockdown na Áustria, tem protestos, né, em vários países também contra essas restrições. Exatamente. Então, rapidinho, Gabi. Hoje começa o lockdown nacional na Áustria por cerca de 9 milhões de habitantes, então sair de casa só por questões essenciais. São medidas que vão durar 10 dias, mas que podem ser prorrogáveis por mais 10 dias. O comércio está fechado, feiras natalinas também. O governo trabalha para tornar a vacina obrigatória a partir de fevereiro. Então, quem não tomar a partir de fevereiro pode tomar multa ou, inclusive, ir para a cadeia. A Alemanha também tem debatido tornar a vacinação obrigatória. Por lá, são países que estagnaram na campanha de imunização. Menos de 70% da população, tanto da Áustria quanto da Alemanha, se vacinaram e eles precisam imunizar mais pessoas. Houve protestos em várias cidades da Europa durante o final de semana contra medidas restritivas. Na Holanda, porque lá existe um lockdown parcial, né? Restaurantes e bares fecham às 8 da noite. Protestos contra medidas restritivas na Bélgica, o uso de máscara em ambientes públicos e também o chamado passaporte da vacina. Algumas pessoas foram às ruas da Itália protestar contra o chamado passaporte da vacina por lá também. Então os governos estão voltando com algumas medidas restritivas por conta desta quarta onda e algumas pessoas estão protestando. Felipe, voltamos a falar amanhã nesse mesmo horário. Obrigada pelas informações e bom trabalho. Valeu, Gabi. Até amanhã. Até.